Agora o resumo das notícias do Jornal Brasil Atual de hoje. Quem paga o pacto? O café da manhã que o presidente Jair Bolsonaro ofereceu para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli, resultou no terceiro pacto republicano pela realização de macro-reformas estruturais. O cientista político Vitor Marchetti disse que esse pacto, que tem como um dos temas principais a reforma da Previdência, é preocupante. Nessa reforma, há vários pontos inconstitucionais, como apontam diversos especialistas. E o fato do Supremo Tribunal Federal, que deve atuar como garantidor dos princípios da Constituição de 1988, ser partícipe e indutor desse pacto, parece preocupante. Qual o sinal que a presidência do STF está dando para o país, sinalizando claramente afrontar a Constituição? Questiona o cientista político Vitor Marchetti. Quem vai pagar o pacto? É a parcela em situação mais vulnerável da população? Portanto, esse pacto mais parece uma estratégia para apaziguar os ânimos que ficaram piores, depois da manifestação pró-Bolsonaro de domingo, sinalizar para os agentes de mercado do que outra coisa, na opinião do Vitor. E ontem à noite, numa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro disse que falou para o presidente da Câmara, lá na hora do café, para o Rodrigo Maia, que a caneta BIC vale mais que vocês, apesar de você fazer leis. Eu tenho o poder de fazer decretos. E de acordo com Vitor Marchetti, o que esperar de uma pessoa que atua há 30 anos com irracionalidade? O presidente Jair Bolsonaro não sabe atuar de outra forma. E nos próximos dias, com manifestação no dia 30, puxada pelos estudantes, e a greve geral do dia 14 de junho, pode-se construir aí um outro termômetro nessa relação tumultuada. De quem é a culpa? A ONU cobra uma apuração sobre a gestão do complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus por não ter evitado o massacre de 55 presos. Qual o papel dos gestores nesse episódio? Na opinião de Yuri Félix, do IBCCRIM, tanto quem dirige o complexo, que é do setor privado, quanto o Estado são responsáveis por essa atrocidade. E o Yuri lembra, o objetivo de toda empresa é auferir lucro. E nesse setor, o que isso representa? Para eles, sem dúvida, tanto os administradores desse complexo penitenciário quanto os agentes públicos têm responsabilidade civil e criminal por essas mortes. Sobre a atuação das facções nesses crimes, o doutor em direito penal afirma que onde falta o Estado, a criminalidade avança. E a lógica é a seguinte: quanto mais se prende, mais pessoas entram para o exército de facções. O doutor em direito penal afirma que as organizações criminosas é que administram o sistema penitenciário nacional. E ele não descarta a possibilidade de um efeito cascata, atos de vingança em relação a essa família do norte, que é uma facção, em outros estados do país. Agora imagina a cena. Um jovem passa de moto em baixa velocidade em frente a uma escola onde ele pretendia voltar a estudar para concluir o terceiro ano do ensino médio. Um policial desce da viatura da ronda escolar, dá um golpe de cacetete na cabeça do motoqueiro. Ele estava de capacete e o golpe foi aqui na nuca e ele perde equilíbrio, bate no muro e num carro e morre. Trata-se de Rian Rogério dos Santos, de 18 anos, serralheiro, que não tinha antecedentes criminais, era violonista na igreja da Congregação Cristã do Brasil. Na opinião do advogado Ariel de Castro Alves, do grupo Tortura Nunca Mais, essa tragédia foi gerada pela violência que ganha força com os governos de João Dória, aqui no estado de São Paulo, e com o presidente Jair Bolsonaro. O PSL, partido do presidente, tem projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo para acabar com a ouvidoria das polícias. Desemprego sobe. A região metropolitana de São Paulo registrou aumento da taxa de desemprego de abril para maio, de acordo com a Fundação SEAD e o Diese. Passou de 16,1% para 16,7%. E o que isso significa? Significa que em um mês tivemos 100 mil desempregados a mais.
Agiotagem legalizada. Com uma taxa de 281% ao ano, o Brasil lidera os juros de cartão de crédito na América Latina. O sistema bancário no país pratica a agiotagem legalizada, quando o assunto é taxa de juros. Quem falou isso foi o ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Luiz Cláudio Marcolino, na reportagem de Cosmo Silva. Portanto, aqui na descrição do vídeo temos todos os links, de cada entrevista, cada reportagem, tem também o jornal na íntegra. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. Entra lá no YouTube, digita Rádio Brasil Atual na busca e clica no nosso canal e também no botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembre-se, curta e compartilhe nossos vídeos.